A batalha de Qin Shi Huang vs Hades é de longe uma das melhores de Master Valkyrie, com personagens incríveis, uma luta maravilhosa e um ótimo desenvolvimento que foi feito de ambos os lados. Mas desde a primeira vez que li essa batalha, a minha opinião sobre ela mudou completamente, principalmente sobre o Hades e o decorrer da luta, porque eu recentemente decidi reler toda a batalha de Qin Shi Huang vs Hades na 7ª rodada. E eu acredito que agora eu tenho uma perspectiva completamente nova de como foi que essa batalha aconteceu, sem ter que esperar cada mês para ler um capítulo novo, vendo realmente como que tudo fica junto de uma só vez. E eu posso garantir para cada um de vocês que isso muda tudo, literalmente. Porque antes, a coisa que, na minha opinião, mais incomodava o fandom nessa batalha era porque ela já estava praticamente decidida desde o começo, e que era muito óbvio de que o Qin seria o vencedor dessa rodada, e falando que ele deu uma surra astronômica no Hades, e meio que se tirava um pouco a animação do fandom e toda a vontade que eles tinham de continuar lendo a batalha por conta dos personagens. Mas agora relendo, eu percebi que as coisas são um pouco diferentes do que elas realmente se pareciam antes ou do que as pessoas falavam. Porque o Qin sim, infelizmente, teve muito destaque nessa batalha e já dava pra ter pelo menos uma noção de que ele seria o grande vencedor. Porém, esse destaque mais centrado no personagem foi lá pro início do combate, onde ele estava mostrando suas técnicas, como ele reflete os ataques do Hades de volta pra ele e revelando seu rosto, já que metade dele era praticamente tampado. Mas em questão de força, poder e todo o potencial em batalha, quem mais estava mostrando tudo isso era o Hades e não o Qin Shi Huang. Isso porque até mesmo o próprio Zeus falou que o Hades era totalmente superior ao Qin em tudo, e o humano só conseguia se comparar ao Hades para poder lutar contra ele, sacrificando a si mesmo, já que tudo que o Qin tinha vinha com um preço ainda mais pesado. Sem falar também que o Qin não deu aquela surra astronômica que eu via falando, como se o Hades não tivesse feito quase nada na luta e que seus ataques foram praticamente um lixo comparado com o Qin, considerando que tudo que o Qin fez durante toda a rodada não deu tanto dano assim quanto o próprio Hades, mesmo que ele tenha mais versatilidade e mais formas de continuar atacando sem ser combinante. Isso porque a resistência do Deus do Submundo era muito maior que a do Qin, e também acredito que seja muito maior que a maioria dos deuses, porque teve até um momento da batalha em que o Qin teve que dar um chute muito forte no braço do Hades e ele aguentou todo o dano por causa que o braço dele teve quase praticamente metade arrancado e estraçalhado, e ainda assim agiu como se não fosse nada e continuou a batalha. Enquanto isso, em uma das lutas mais recentes do Apollo vs Leônidas, quando ele recebeu sua própria flecha que só cortou uma pequena parte de seu braço, comparando com Hades, ele já ficou tremendo e quase caindo no final da luta. Então meio que se formos comparar com isso, os ataques do Qin, comparado a toda a existência que o Hades tem, era quase nada. E outro detalhe, os golpes do Hades deram muito mais que o dobro de dano, por causa que os ataques do Qin eram mais fracos, e até a poeira que saía voando daqueles impulsos que o Hades dava para tentar atacar eram considerados ataques, já que cortavam o Qin e cada movimento do deus podia se provar ser mortal, só mostrando ainda mais como a força do Hades é incrível e normalmente costuma ser um pouco deixada de lado quando comparamos demais com a versatilidade que o Qin tinha na batalha, porque querendo ou não, a brutalidade que o Hades tem é um dos seus pontos mais fortes, e isso foi o principal de toda essa luta. E até mesmo quando eu vejo os fãs discutindo sobre quem vence o Hades, ou o Hades contra alguma outra pessoa, o ponto principal que eles consideram é a sua força bruta. Isso porque é algo imenso, muito maior do que vários outros personagens. E se formos parar pra pensar agora, o apelido que o Hades tinha de Pipades ou Hades, pra mim nem faz mais sentido, já que ele só voou mesmo durante um ataque que foi no início da batalha. Mas voltando ao assunto, a luta em si é muito mais equilibrada do que eu me lembrava direito, tanto em destaque como em combate físico, principalmente por conta daquela condição que o Qin toma a dor dos outros, fazendo ele ficar com uma desvantagem desgraçada no meio da luta, e que isso acaba deixando algo muito mais animador na luta, já que ele não ficava 100% do tempo com toda a atenção e todo o destaque cheio de vantagens na batalha. Ele também tinha suas fraquezas, então meio que levando dano em dobro, o Hades também tinha que aguentar a sua própria força sendo usada exatamente contra ele. Então se você perceber direito essa batalha, durante ela toda, ambos os dois lados têm suas próprias dificuldades, mesmo que uns tenham um pouco menos do que outras.
e eles precisam usar seus pontos mais fortes para poder derrotar o seu oponente enquanto continuam sofrendo os outros ataques. E antigamente, eu estaria dizendo que essa luta era totalmente do King, que só ele tinha destaque, mas não, eu estava redondamente errada. Porque o Hades também teve seus momentos mais destacados, onde ele realmente recebia mais atenção. Eu só não aceitava isso antes, porque eu era e ainda sou uma fangirl do King, mas antes, eu era meio que ao ponto de nem sequer ter vontade de ver o Hades de outra forma ou pensar num personagem bom, por causa que eu considerava o Hades meio que como um obstáculo para o King conseguir vencer a batalha e não me importava com o que acontecia com ele. E por conta disso, eu tava cagando e andando principalmente pro passado do Hades e todo o desenvolvimento que ele teve. Tanto até que as pessoas que acompanham o canal desde aquela época podem provar que eu falava muito mal do flashback do Hades, dizendo que nem era sobre ele, era um passado muito ruim e só serviu para mostrar a gigantomáquia e várias outras atrocidades. Porque eu falando agora, eu me arrependo completamente, porque agora eu me sinto mais imparcial. Uma pessoa que realmente leu a luta por ela mesma, sem se focar em um dos dois lados, ou apoiando somente o King ou somente o Hades. E por isso, eu acabei percebendo que a história do Hades não é ruim. Ele foi feito para poder condizer com o próprio personagem, da forma que ele sempre foi dito. Já que desde o começo da batalha, o Hades era apresentado como o irmão mais velho dos deuses e que todos respeitavam ele e até mesmo monstros se curvavam para o Hades. E o flashback dele é exatamente sobre isso, dele protegendo os outros deuses com o irmão mais velho, sem se preocupar com o que aconteceria com ele. E além disso, esse flashback também mostra um pouco mais da real motivação dele continuar lutando e por que ele quis tanto assim se vingar do Poseidon, já que os Zeus sempre parece estar se portando mais com batalhas e o Ragnarok, enquanto o Hades era muito mais próximo do Poseidon do que ele. Então esse passado acaba sendo muito bonito e significativo para o personagem Hades, o que faz muito mais sentido com o personagem e todo o desenvolvimento dele no meio da batalha, que sempre se manteve centrado nesse mesmo objetivo, sem se desviar para lá ou para cá, como aconteceu com Leônidas. E essa mesma parte de ter o seu objetivo centrado no mesmo lugar, o King também conseguiu. Por causa que, mesmo não sendo totalmente explícito na batalha, você consegue entender que o objetivo do King dele estar lutando na batalha é de ser o maior rei ou o maior imperador, e por isso ele não pode perder para ninguém. Mesmo que mostrando toda a motivação dos dois, sendo muito parecidas, isso me deixa ainda mais animada, porque meio que conecta os dois personagens de uma forma única, criando uma ponte entre eles por ter um objetivo quase igual. E foi graças a isso também que os dois acabaram se entendendo em certos momentos da batalha, como na forma em que o King descreveu como deve ser um rei assim como Poseidon, e que ambos são reis que não podem perder para ninguém por conta de uma promessa que fizeram para uma pessoa que é muito especial para eles, como da família, o que faz os dois personagens se tornarem ainda mais conectados do que antes. E isso deixa a batalha ainda mais incrível e detalhada nesse aspecto dos personagens e suas histórias, de eles lutarem por conta disso. Porque você consegue pegar empatia dos dois lados, entendendo ambos, tanto dos deuses como dos próprios humanos. E outra coisa que infelizmente costumava reclamar demais antes era sobre o passado do King. Às vezes, por ser grande demais, ouvia outras pessoas falando que era grande demais por causa que acabou enrolando sobre a história dele, o passado, e que ele tinha 2 flashbacks. Mas aqui, relendo, eu devo dizer que a história dele é grande, mas o suficiente. Porque sim, tem algumas páginas que acabam sendo demais para a história, mas cada uma delas consegue desenvolver o passado do King com uma enorme riqueza de detalhes, o que acaba se tornando totalmente necessário, já que precisávamos saber o motivo dele tanto querer ser o maior rei, e isso vinha diretamente da sua infância. E então acredito que esse flashback poderia ser no máximo 2 páginas menor, porque eu não acho que ficou exagerado, e ele deveria realmente ter tudo isso ao seu favor, por causa que a gente só achava que essa batalha estava muito exagerada e toda essa história sendo dedicada totalmente ao King, porque nós só tínhamos um capítulo ao mês, no máximo 2, quando tinha aquela raridade de capítulo duplo, e a maioria dos fãs queria ver a batalha. E isso fez o passado do King parecer maçante ou enorme demais, mas acredita em mim, se você reler a batalha, vai perceber que não é assim tão grande. E algo que eu também achava meio estranho no final da batalha de King vs Hades também se explicou muito melhor na segunda vez que eu li. Porque pra mim, quando a Alvitos deu tudo de si pro King e conseguiu transformar toda aquela Volões numa espada, eu achei que era meio que uma apelação pro King vencer.
já que até aquele momento na luta, tudo que o Kim usou foram técnicas que ele aprendeu contra o tio, junto com aquelas ombreiras e meia armadura que ele tem no corpo. Mas aí depois que eu vi aquela correção que fizeram há muito tempo atrás, de remover a armadura no volume oficial para que ela pudesse se transformar em espada, eu acabei compreendendo tudo muito melhor e fez muito mais sentido, já que é normal algumas volumes se transformarem como a do Leônidas ou acabarem mudando de forma quando é necessário. Sem falar que aquele momento, após a morte do Hades, se tornou muito mais significativo quando eu li com toda a atenção possível, já que até o Kim considerou ele como seu amigo, o que me lembra demais a batalha de Shiva vs Raiden, onde o Shiva respeitou ele como um humano forte praticamente, para poder chamá-lo pelo seu nome e não simplesmente como um humano qualquer que só entrou no Ragnarok. E mesmo assim, depois de ler isso, eu acredito que a batalha de King vs Hades continua sendo a melhor que eu já li em todo o Shumatsu, mas agora que eu tenho outros olhos e outra percepção completamente diferente, ela se tornou ainda melhor. Porque eu compreendo totalmente agora a luta e seus personagens de uma maneira muito mais completa, principalmente o Hades, que antes eu odiava e agora eu consigo pegar empatia por ele normalmente, sem considerar todo o fanboy que eu tinha pelo Kim. E eu acredito que essa é a forma que todos vocês, fãs da obra, deveriam fazer. Eu recomendo fortemente ler a batalha mais uma vez, até mesmo todas as outras, para você poder analisar melhor todas as opiniões que disseram antes, porque eu mesma admito completamente que falei muita bosta sobre o Hades antes e ignorei várias partes sobre o Kim por puro favoritismo. Mas aqui, eu estou finalmente vivendo e aprendendo, mas antes de sair do vídeo, eu quero que vocês digam aí embaixo nos comentários o que vocês diriam sobre a batalha de Kim vs Hades, agora que essas partes foram muito mais vistas, de uma forma um pouco diferente de antes. Porque eu vou estar esperando vocês colocarem tudo lá embaixo, para eu poder responder, a gente conversar e argumentar muito mais, assim como todos os nossos membros, que são o historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Vianney Uchiha, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Brendo Medeiros e Matheus.